Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Muitos de nós cristãos podemos constatar como existe tanta gente contrária a nós estarmos congregados. Homens que se dizem cristãos, pelo menos se dizem cristãos, citam passagens bíblicas, mas não suportam o fato de nós estarmos congregados. Porque dizem que eles entendem tudo, conseguem ver o bem e conseguem ver o mal. E nós não conseguimos ver nada. Eles dizem que há pastores e há líderes que pregam certos absurdos, que há certos desejos dentro de uma igreja, umas pessoas ambicionando poder político, ou poder econômico, ou poder financeiro, ou apenas expressando a sua vaidade ou qualquer outro tipo de cobiça. Grande novidade. Isso acontece há 2000 anos. Nós, homens que estamos congregados, homens maduros, inteligentes e experientes, sabemos tudo de bom que acontece dentro de uma congregação cristã, tudo de bom e também maravilhoso, e também as restrições que são provocadas pela vaidade do homem. Aonde existir homens congregados ou no meio da rua, basta passar algumas horas ou alguns dias que começam a aparecer os rancores, as vaidades, e isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas o grande argumento é que se dentro de uma congregação cristã há uma pessoa pregando alguma coisa desonesta, então todo mundo se torna desonesto. Todo mundo corre um grande perigo. Todo mundo não tem discernimento. Todo mundo vai ser influenciado por aquele líder ou por aquela pregação. As pessoas que estão congregadas não têm raciocínio, não têm discernimento. Só eles que estão fora, eles que são anti-congregação, eles sabem tudo, discernem tudo e eles conseguem ver além do horizonte. Ainda dizem que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, que isso seria a prova de que nós não precisamos estar mais congregados. Lê do engano, perda da boa consciência cristã. Perda da boa consciência cristã por muita gente. E quem é que está fazendo isso? São pessoas que querem utilizar passagens bíblicas para tentar ludibriar pessoas maduras e inteligentes? Não. Para tentar ludibriar, trazer maldade, prejuízo a pessoas que são suscetíveis, pessoas ingênuas, pessoas incautas, pessoas que são movidas essencialmente pelas emoções. Homens e mulheres que seguem homens, e não como nós, homens que seguimos a Deus, seguimos a palavra e a vontade do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo, então quer dizer que agora nós somos o, digamos, receptáculo do ser humano. O ser humano passa a ser receptáculo do Espírito Santo. Ele não habita mais em lugar nenhum, porque ele está dentro de nós. Que conversa fiada é essa? O Espírito Santo de Deus é onipresente. Será que as pessoas esquecem de princípios mínimos, básicos? O Espírito Santo de Deus é um Espírito soberano, eterno, universal. Ele é imanente, transcendente e onipresente. Para ele não existe o dentro nem o fora. Não existe o perto nem o longe, nem o alto nem o baixo, nem o claro nem o escuro, nem o perto nem o longe.
ele está no interior de uma rocha, como ele está no exterior de uma rocha. Como é que as pessoas dizem que o Espírito Santo agora habita dentro de nós? Não é assim não, meu amigo. O Espírito Santo, ele atua em nós. Vamos mudar um pouquinho esse discurso para sermos mais honestos e mais corretos. O Espírito Santo atua em nós. Ele está, no caso aqui, isso ocupando todo esse recinto aonde eu estou. E ele está, no caso, atuando em mim. E em cada casa cristã existe o Espírito Santo. A nossa congregação, nesse momento, pelo dia da semana e pelo horário, o templo está fechado. Então, o Espírito Santo não pode sair ou não pode entrar. Então, ele está vazio, não há nenhum sopro de vida ali. Vamos parar com essas falácias. Vamos deixar de utilizar passagens bíblicas para corromper pessoas, já que vocês não são ameaça nenhuma para nosso Senhor Jesus Cristo, nem para o cristianismo, nem para os homens de boa consciência, nem para a igreja como corpo místico de Cristo. Agora, vocês são um perigo para pessoas ingênuas e pessoas incautas. Ah, mas eu esqueci realmente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu tinha esquecido disso. Mas também vocês esqueceram que o que quer dizer isso? Deus não está restrito, Deus não está confinado em templos feitos por mãos humanas. Como muitas religiões ainda acham que os seus deuses estão confinados numa certa imagem, ou num certo templo, ou numa certa rocha, como pensavam também os judeus, que dentro do templo, ali era lugar onde morava o Espírito Santo. Deus habitava ali, tanto que eles corriam para o templo para receber as bênçãos de Deus. Porque eles não tinham ainda a noção que nós temos hoje da onipresença e da onipotência e da onisciência de Deus. E isso se refere a Jesus em espírito e ao Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é uma faca de dois gumes, é uma grande falácia. Deus não está confinado. Perceba bem a diferença, meu amigo, meu irmão. O Espírito Santo de Deus não está confinado nem dentro de nós, nem está confinado em nenhum lugar que seja chamado igreja, congregação, templo, etc. Construído por mãos humanas ou não. Pode ser dentro de uma caverna também. Cuidado com esses que andam utilizando essas duas passagens para tentar, com sutileza, dizer: você é cristão, então você não precisa mais de um líder, você não precisa mais de uma congregação, você deve estar fora, porque ali existem os interesses mais escusos, os interesses políticos, os interesses financeiros. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe disso? Qual é a instituição nesse país que não há pessoas querendo predominar? Qual é o homem que pode me mostrar uma instituição onde a vaidade, a soberba e a prepotência do ser humano não esteja presente? Em algum templo, em alguma religião, em alguma seita existe isso? Eu sou bastante maduro e conheço também outras religiões e outras seitas, e eu sei que eles têm problemas com os seres humanos. Então, Deus habita sim em todos os lugares porque Ele é onipresente. E quando a pessoa se converte, de onde vem
esse Espírito Santo? De uma caixinha, de um envelope? Não. Vem da sua onipresença. Quando o Espírito Santo habita em nós, isso quer dizer o quê? Que ele atua em nós, atua em nosso espírito, em nossa alma, nos transformando, nos educando, nos fortalecendo, nos dando a capacidade necessária para nós entendermos várias coisas, como essa campanha dos anticongregacionados. Estar fora das congregações é o clímax do entendimento da fé cristã. O cristão que está dentro de uma congregação, ele está cativo, mas aquele que está fora está livre. Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Os mais escusos interesses certamente estão por trás disso. Não existe nenhum respaldo bíblico para isso. Quando nós lemos aqui, por exemplo, por uma questão de tempo, eu não vou ler tudo, quando Paulo escreve a essa igreja de Corinto, em 1 Coríntios, ele já sabia que havia corrupção nessa igreja, havia sensualidade, havia coisas que eram abomináveis. Mas no capítulo 1, como é que ele aborda essa igreja? Com todo respeito, com toda reverência, dizendo que ela pertence a Deus e que ele está presente ali, no caso escrito, na sua escrita, em espírito e em nome de Jesus. Lá pelo capítulo 5, versículo 1 a 5, ele faz severa crítica, severa advertência, a sensualidade, principalmente. Há coisas que estão sendo praticadas por alguns homens ali dentro, que não são nem praticadas pelos próprios ímpios aqui fora. Sim, Paulo acusa. Ele está acusando a igreja, ele está desprezando a igreja, ele está desprezando o fato das pessoas estarem, no caso, unidas e também congregadas. Não. Não, isso é uma fé e uma interpretação maliciosa. Ele faz a sua crítica. Depois, nos outros capítulos, ele começa a discorrer sobre a prática da vida cristã. E no capítulo 16, o último capítulo de 1 Coríntios, ele vai fazer o quê? Saudações. Ué, mas Paulo não vai sair dessa carta cuspindo marimbondos, vociferando contra a igreja, dizendo que eles são todos farinha do mesmo saco, que eles são todos otários que estão na mão de líderes? Não, porque Paulo não era apenas um homem cristão, era um grande homem cristão, de envergadura apostólica, cheio do Espírito, da palavra e da sã doutrina. Era um homem culto, inteligente e que não naufragou na fé. Então, no capítulo 16, dos versículos 19 ao versículo 24, ele, no caso, termina a sua epístola: a graça do Senhor Jesus esteja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, Paulo concorda com essa sensualidade na igreja. Paulo, vamos dizer que é o apóstolo cúmplice daquilo que ele cita no capítulo 5? Não. Ele não é cúmplice, não. Ele é um acusador, sim. Ele exorta a igreja e conclama as pessoas a que não façam parte desse tipo de conduta, que se apartem, que corrijam, que expulsem essas pessoas, que use a própria igreja da autoridade necessária para se livrar dessas pessoas. Mas ele não manda criar problemas dentro da igreja. Ele não admite criar problemas dentro da
congregação. Ele não conclama as pessoas a promoverem um escândalo, uma revolta. Ele não vocifera contra as pessoas congregadas. Ele não despreza as pessoas congregadas. E não manda ninguém abandonar o templo, não manda ninguém abandonar a igreja. Ele diz apenas o seguinte: isso está errado, não fiquem, no caso, aliados a essas pessoas que estão cometendo esse erro. Assim age um homem de boa fé, de boa consciência. Não basta fazer um vídeo e dizendo: se você está congregado, você está fazendo uma coisa que nega a tua própria fé, porque você ainda crê que Deus habita em templos feitos por mãos humanas e você não acredita que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Palavras sofismáticas, cheias de maldade e de malícia. Todo cristão de boa consciência sabe que o Espírito Santo atua em nós e ele habita em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente, imanente e transcendente. Assim, não é por causa do erro de um ou erro de outro que alguém vai se sentir no direito de começar a ficar puxando o cristão de dentro das congregações, porque só existe um Espírito e um poder, com autoridade e com sabedoria para julgar a igreja cristã, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma autoridade no mundo, nem mesmo eclesiástica, nenhum poder de homem, de mulher ou de instituição está capacitado a fazer críticas e muito menos julgar o que acontece dentro de uma igreja cristã. A igreja cristã recebeu de Jesus e dos apóstolos autoridade e poder para ela mesma resolver os seus problemas. É anti-escriturístico, é antibíblico esse pressuposto: vamos esvaziar as congregações, porque assim não teremos problema. Quanta ingenuidade, quanta maldade. Ingenuidade das pessoas que creem nesses, e muita maldade desses que não sabem se dirigir ao público sem malícia e também sem maldade. Eu sou um homem congregado. Então, quer dizer que eu sou cúmplice de alguma coisa que se diga errado? Não. Nem eu, nem meus filhos, como minha esposa não era, os meus amigos não são cúmplices disso, não. Se tem alguém cúmplice, nós oramos sempre pelas nossas congregações. Deus haverá de, no caso, cuidar de cada caso. Agora, vociferar contra a igreja, mandar esvaziar a congregação cristã, isso é coisa do espírito desse mundo. Isso é coisa de talvez certos fakes que andam aí querendo esvaziar a igreja, pensando que num vídeo muito mal feito, onde a pessoa não faz as devidas considerações, vai ter gente acreditando: meu amigo, você pode fazer o prato mais amargo e mais azedo e servir publicamente, porque vai ter gente comendo e dizendo: está gostoso. Não é verdade? Nós não conhecemos os seres humanos. Tem muita gente querendo ouvir o que muitas pessoas andam dizendo contra as congregações. São pessoas revoltadas, são pessoas que lidaram mal com a situação congregacional e pessoas que nunca entraram dentro de uma congregação. Estão ávidas por ouvir alguma coisa que justifique a sua permanência no mundo, sob o jugo, sim, do espírito desse mundo. Um espírito enganoso, mentiroso, falacioso, sofismático, enganador. Cuidado, meu amigo, meu irmão, e vocês que andam pensando
em fazer crítica às congregações cristãs, vejam antes o que está no coração desses paladinos das congregações cristãs, desses paladinos da justiça, que são pessoas nas quais eu não confio. Eu só confio na palavra, só confio em Jesus e no Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e que fique atento a esses que se dizem justiceiros e conhecedores maiores da verdade. Cuidado com eles.